Olá, Wagner, tudo bem? Boa noite. Olá, Rodrigo, boa noite, bem-vindo aí ao primeiro episódio do Entre Mundos, onde nós iremos compartilhar aqui com vocês as nossas experiências, né, com o plano espiritual e ressaltar que todas as experiências são feitas através de desdobramento, né, ou viagem astral, como queiram chamar. O contato se dá da seguinte forma, né, nós ficamos em ligação, eu, na minha casa, junto com o Rodrigo, na casa dele, e a pessoa que tá sendo atendida na casa dela, ficamos em ligação, né? Ela expõe o problema e aí é quando o Rodrigo entra em desdobramento e vai ver o que está acontecendo, né? E então, para o nosso primeiro episódio, vamos chamá-lo de desobsessão. E para não expor ninguém aqui, a pessoa, né, a senhora que participou, vamos chamá-la de Vitória, né? Não é o nome real, mas enfim. É, ela havia passado pelo processo da despertar da consciência comigo e mais ou menos isso foi uns 4, 5 meses atrás. É tudo ok, mas ela começou a relatar que o filho dela estava com alguns problemas, não estava agindo de forma normal e ela sentia que tinha algo entre eles dois que precisava ser resolvido. E aí foi quando eu falei, ok, então vamos fazer um atendimento e averiguar o que acontece. E aí foi quando eu chamei, né, o Rodrigo para participar e verificar o acontecido. E aí fala para todo mundo, Rodrigo, como é que foi mais ou menos foi o início do contato com o plano espiritual nessa situação. Certo. Na verdade, me recordo muito bem de que quando a Vitória dizia que ela estava perdida num local ermo, num local muito frio, e o mais estranho que ela se via como homem, né? Sim, Daí então eu tentei fazer uma equiparação energética para tentar descobrir onde ela estava, em que ponto ela estava. Foi então onde nós conseguimos, né, fazer essa equiparação energética, e foi quando eu nos vi numa praia. Ao longe eu percebi uma pessoa nessa praia que tinha acabado de escrever uma palavra pacífico, né? sim, Foi então aonde eu tentei fazer uma comunicação com ele. A princípio parecia ser uma comunicação mental apenas. E eu tinha recebido o sentimento de que ele estava ali para uma simples conversa, sem nenhum tipo de confronto. certo. Foi daí então que a figura da Vitória se desvencilhou da figura do homem, Uhum, né? E quando de fato eu consegui fechar o link com este personagem, com essa consciência, nós ali naquele momento, eu e ele, nós fomos arremetidos para o ano de 1877. Esse sim, senhor, esse personagem, tinha o nome de João Dávila. certo. E ele morava nessa casa com a esposa, né? Sim, E um bebê pequeno, um bebê de colo, né? Então, uma coisa que me
que me marcou muito foi a visão que eu tive no momento em que ele estava chegando de viagem e ao longe ele visualizou, já era noite, e ele visualizou um clarão meio alaranjado. E quando nós estávamos chegando já, aí sim que a gente percebeu que era a casa dele e que a casa estava pegando fogo. Nesse momento, eu tive uma visão de que a esposa e a criança que estava ali na casa era a Vitória e o filho. Ok. E eles vieram a falecer em decorrência do incêndio. Nesse momento, o João Dávila, ele se ajoelha, suplicando a Deus que não levasse Vitória e o seu filho, mas que levasse ele. Mas infelizmente o pedido não foi ouvido. Sim. E a esposa e o filho entram em óbito. Nesse momento, ele, muito arrependido, e a todo instante eu recebendo a influência da carga de perda, da carga de ódio, né, que vinha dele. E foi muito pesado, foi um momento assim muito tenso para mim, né? Uhum. E quando ele se ajoelhou, chorando e suplicando, né? Ele dizia que tudo foi um acidente. Eu os amava mais do que a minha própria vida. Eu só queria protegê-los. E agora aqui, eu não posso fazer nada para ajudá-los. Daí então, eu disse para ele, João Dávila, meu irmão, você tem que partir para o outro mundo. Você tem que dar o próximo passo. Só depende de você. Você tem que entender que as pessoas não são escravas, nem marionetes para serem manipuladas. Não importa agora o que você fez ou deixou de fazer, pois entenda que cada ser vivente no nosso mundo físico já vem com uma programação determinada. Nem você, nem ninguém tem o direito de interferir, alterar ou vir a manipular a vida deles. Daí então ele me responde, você está vendo esse chão árido e seco? Pois é,
Isso aqui um dia foi um rio. Pasme, eu enchi esse rio com as minhas lágrimas de tanto que eu chorei. E tudo que eu queria era somente protegê-los. Eu só queria tê-los perto. Eu só queria tê-los para mim. Porém, a minha obsessão e o meu amor desenfreado desencadeou tudo o que está acontecendo diante dos meus olhos. Rodrigo, você não me entende, pois eu só queria protegê-los. Mas a obsessão da proteção e do amor me levou à ruína. E eu acabei levando a vida deles à ruína, assim me tornando um ser desprezível, um bem que eu projetava para vidas futuras acabou se voltando para mim como mal. Então aí nesse momento eu disse a ele: João Dávila, meu irmão, eu acredito que existam almas perdidas como você. Eu acho que todo o processo, toda coisa saiu do seu controle. O que aconteceu já aconteceu. Tudo foi designado conforme o plano espiritual. Mas veja que os preceitos espirituais e as condições impostas, tudo é muito maior do que você, tudo é muito maior do que eu. Que somos apenas grãos de areia nesse universo. Eu não sei o que você fazia, não sei qual era o seu estudo de ocultismo que você praticava, não sei qual eram as suas práticas ocultas que você estudava, que você praticava. Mas uma coisa eu te falo, que eu estou sentindo agora, é que essa tua ganância acabou prejudicando vidas, e principalmente você. E aqui eu te digo mais uma vez que você não tem o direito de intervir nas vidas. Todos os espíritos, todos os seres possuem o livre-arbítrio, podendo decidir por si só qual caminho eles devem seguir. Não é admitido nenhum outro ser se apossar de vidas alheias, cegá-las, confundi-las mentalmente, psicologicamente, fisicamente. Não é permitido a você impor ou suprimir os seus sentimentos com vibrações de tristeza, de dores. As almas aqui envolvidas, elas suplicam pelo ar, pelo suspiro da vida. E o que você fez, você não os deu o direito de respirar. Nesse momento foi muito forte, porque eu percebi
a mãe e o pai dele na hora. E aí eu continuo, porque era muito explícito o sentimento de que ele praticava algum tipo de alguma ciência espírita oculta, né? Sim. E com isso eu continuo. Essas coisas com a qual, e aí eu disse para ele que essas coisas com a qual ele mexia, os seus ensinamentos deveriam ter sido o amor, e não essa obsessão desenfreada de um protecionismo falso e mesquinho. Cada um dos seres aqui possui vida própria. E aí eu disse para ele que em momento algum eu seria ali, eu estaria fazendo uma figura de um inquisitor, muito menos para julgá-lo. Porém, eu deixei muito claro que eu não concordava com esses preceitos loucos que ele tinha. Sim. Só para esclarecer melhor para quem está ouvindo, esse espírito obsessor, ele controlava a vida, né, De dessa Vitória. pessoa, Vitória, do filho, e ele envolveu mais duas pessoas da família. Então, era quatro pessoas, né, e eles eram muito parecidos e tudo nessa encarnação. E ele, ele, ele tinha algum estudo no passado, né, que ele não revelou o que era, mas ele conseguiu, depois que ele desencarnou, ele conseguiu acompanhar, né, a, o nascimento da Vitória, do filho, e conseguiu ficar próximo. E com isso ele na verdade, era uma coisa muito, eu nunca, assim, foi a primeira vez que eu vi, né, que era tudo que ela fazia, é, ele autorizava ou não. Não foi assim que você sentiu na hora que você conseguiu acessar a assinatura energética dele e dela? Isso, exatamente. Por isso que a todo instante eu falava que não me importava os meios de estudos que ele fazia, porque eu sabia que era uma prática não muito corriqueira do mundo espiritual, de manuscritos de escolas de mistério, né? Sim. Então, com certeza, alguma coisa além do sobrenatural ele mexia, porque ele tinha o controle das pessoas em si, propriamente dito, né? Sim. E foi muito, muito difícil, foi muito duro, né? Você, no caso, tentar convencer a um espírito que já tem já uma carga energética grande, um conhecimento razoável para estar fazendo determinado tipo de manipulação entre vidas, propriamente dita, Sim. e numa mesma situação ele amarrar todo mundo, seres distintos da mesma família, porém Todos controlados por ele. todos controlados por ele, né? Mas e aí eu continuo dizer que eu não estava ali para julgar, mas eu não concordava com aquilo que ele manobrava em cima, né? E aí eu disse para ele que eu estava diante dele
desarmado, com os braços abertos, simplesmente exalando amor ao próximo. Disse que eu não era mentor, não era santo, não era um ser divino, que eu simplesmente deixava e sentia o amor fluir pelo meu ser. E eu pedi para ele sair da escuridão, saia da escuridão, sinta o amor universal, pois mesmo sendo esse ser, entre aspas, negativado, ele é um ser universal. Né? E aí foi aonde que eu pedi para ele, foi que eu disse, irmão, deixe-os seguir a vida. Eles já estão com os corpos cansados. Um deles é muito jovem e tem uma caminhada e uma vida inteira pela frente. Vitória está cansada, você está cansado. Para que continuar com isso? Com esse nível altíssimo de loucura, de amor, de obsessão, de proteção. Querer estar, querer sempre se fazer presente por sonhos, por pesadelos. Vitória, desde pequena, sofre com sonhos, com pesadelos, com visões de que sempre tinha alguém atrás dela. É como se ela não vivesse a vida que ela deveria, e sim a vida imposta por outros. Então foi aonde que eu vi chegando um senhor de bengala, terno, de óculos, uma senhora com um vestido bem antigo. Na hora eu percebi que eram os pais dele. E nesse momento eu vi o João chorando com a presença dos pais. E aí mais uma vez ele chora, coloca a mão no rosto. E aí o João fala para mim: eu aqui te prometo também para todos estes que estão nos ouvindo, que eu estou cumprindo a minha promessa em deixá-los. Irei deixá-los seguir a vida deles, sem mais a minha interferência. O amor do meu pai e da minha mãe, e com toda a educação com que fui criado, eu sinto hoje a flor da pele.
pois este foi o mesmo amor com o qual eu criei. Eu sei que eu errei, e eu sei que eu vou pagar. Eu sei que o meu passado é um passado obscuro. E que este mesmo amor fraterno, amor de pai, amor de mãe, com a qual eu fui criado, foi o amor que eu amei, e este é o mesmo amor com a qual eu liberto Vitória e seu filho e sigo o meu caminho. Daí então vem uma mensagem para o filho de Vitória. Foi uma mensagem muito emocionada, foi uma mensagem muito forte. Sim. Essa sessão, ela durou em torno de 4 horas. Então foi um desgaste energético muito grande para quem estava envolvido, né? E principalmente assim para você, que foi a pessoa que estava desdobrada, né, lá, e conversando diretamente com o obsessor, que na verdade ele não, a obsessão dele foi um amor, né? Um amor que virou uma obsessão. Ele se perdeu, assim, que ele se culpou muito por ter saído e quando chegou, né? A casa estava em chamas e morreu todo mundo e ele achou que ele colocou na cabeça dele que ele era o culpado e ele queria fazer tudo para reverter. Exato. Então, assim, a gente deixa a mensagem do filho e o restante, porque tem mais coisas sobre esse acesso para a parte 2, né, desse podcast. Perfeito. E agradecemos a todos que estão nos ouvindo, aos nossos mentores, à espiritualidade por ter Nos proporcionado, proporcionado, né? sim, esse momento, né? A você também, que é a pessoa aí que vai, né, que consegue fazer esse tipo de resgate, né, de desconexão, né, da consciência que está ali interferindo, né, na vida da outra. E é isso. Eu agradeço a sua presença e pode falar alguma coisa antes de a gente encerrar, se você quiser. É isso mesmo que você disse, Wagner. Agradecimento aos mentores, ao mundo espiritual que nos auxiliou, né? E também que Sim, nos deu a oportunidade de estar fazendo esse tipo de resgate, né? Porque nem tudo sim, é como a gente quer, né? sim, Tudo tem um sentido na vida. Então, isso, nós temos que agradecer também pelo momento que nos foi dado de ter tido a oportunidade de acessar. Porque se fossem outras situações, o processo todo ia ficar bloqueado. Então, sim, só tenho é só que isso mesmo. agradecer, né? E pedir para o pessoal nos acompanhar, porque tem muita coisa boa, muita coisa Tem, bacana. sim. De uma Nós outra, temos, desculpa só cortando, sim, de uma outra vertente espiritualista, né? Com a qual o sim, pessoal, eu acredito que o pessoal não tem muito acesso a esse tipo de informação. Então hoje, tanto eu como você, a gente está deixando os relatos gravados para as pessoas entenderem o tamanho do mundo espiritual. sim. E assim, nós temos aí mais de 3 anos de experiência, né?
Então temos muito, assim, tem muita coisa legal para ser relatada, para as Exato. pessoas poderem saber o que acontece por trás da cortina, ou sei lá, onde os olhos, né, físicos não conseguem ver. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Aguardem a parte 2 para que nós vamos trazer a mensagem que foi enviada, né, para o filho da Vitória e o desfecho dessa história, né? Até porque também teve é, ela ela teve as sensações físicas, né, e energéticas após essa desobsessão, essa desconexão. Então trazeremos todos para vocês. Fiquem ligados e até a Até a próxima. próxima. Gratidão. Gratidão. Tchau, tchau.